Fala aí, seguidores do canal Gimper Brasil. Como não exagerar na edição de suas fotos? É isso aí, já vai deixando o seu like aí neste tutorial, compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais e vamos aqui a mais esse tutorial. Essa é uma dúvida muito comum em quem trabalha aí com edição de fotografia, de saber o limite da edição. Até onde eu posso ir na edição das minhas fotos. E o defeito, né, mais comum na edição de fotografias é quando as áreas claras da imagem perdem informação e quando também as áreas mais escuras da imagem perdem informação. Então, para começo de conversa, é muito importante você definir quais são as áreas de altas luzes da sua imagem, as áreas mais claras, e quais são as áreas mais escuras ou de baixas luzes da sua imagem, né? É importante definir bem essas áreas porque são elas onde há a maior perda de informação da sua imagem. Se você olhar uma fotografia como essa aqui, não tiver certeza de onde estão as áreas mais claras, né? E aonde estão as áreas mais escuras e os meios tons também, você pode fazer o seguinte procedimento aqui. Eu vou explicar essa tutorial, eu vou explicar de maneira bem simples, bem descomplicada, para todo mundo entender, né? Que eu podia muito bem aqui fazer uma decomposição, né, da imagem com as altas luzes, com os meios tons e com os tons mais escuros, né? Com os shadows, com as sombras. Mas não vou fazer isso aqui porque vai ficar muito complicado. Eu achei melhor fazer dessa maneira aqui, que eu creio que vai dar para todo mundo entender. Então vamos lá. Eu vou primeiramente aqui fazer cópia de segurança e também de trabalho da minha fotografia. Então eu vou vir aqui nesse ícone, vou clicar aqui, vou fazer duas cópias, ok? Nessa cópia aqui que eu vou fazer, eu vou vir aqui em cores, dessaturar aqui de novo, e vou escolher a opção aqui luminância, tá? Luminância. E vou dar aqui um OK. Então o que vai acontecer aqui? O que aconteceu com a fotografia aqui agora? Ela foi dividida aqui em áreas de luzes. Então nós temos aqui de maneira mais fácil, né, para ser visualizada as partes mais claras da nossa imagem, né? Podemos ver aqui que são essas aqui, aonde está aqui essa hortênsia, né? Então nós vemos aqui que as hortênsias aqui, que são essas flores aqui, são as áreas aqui mais claras da nossa imagem. Tá vendo? São as mais claras. Nós vemos aqui que essa flor, ela tá aqui na área dos meios tons, ela tá bem cinza, né? Bem cinza aqui. Nós temos aqui, ó, as sombras, né? Essa área bem mais escura aqui, ok? Temos aqui também nessa flor aqui com umas áreas bem escuras. E na maior parte aqui nós temos aqui uma região cinza bem grande aqui na nossa imagem, que é toda essa área aqui. Essa região aqui acinzentada, tá vendo? São os meio tons, ok? É a parte média, a iluminação média da nossa imagem aqui. Então vamos lá. Nós sabemos que uma fotografia ela se torna mais atraente quando ela é mais contrastada, ou seja, quando há uma distância maior entre os tons claros, né, ou as altas luzes, e os tons mais escuros, né, que são aí as sombras, os shadows. Então aqui podemos ver que podemos aqui contrastar um pouco essa imagem, porque ela está bem no aspecto geral, ela está bem acinzentada. Então que decisão você tem que tomar? Eu vou deixar, usando aí o contraste, o que o contraste faz? Deixa as áreas claras mais claras e as áreas escuras mais escuras. Isso deixa a imagem interessante, né, para o observador. O nosso olhar, o olhar humano, gosta de imagens contrastadas.
Mas a decisão que você tem que tomar é a seguinte: será que contrastando a minha fotografia, eu vou perder informação, eu vou perder muita informação nas áreas claras, nas altas luzes, e vou perder muita informação nas áreas de baixas luzes ou nas sombras? Então, é essa decisão que você vai ter que tomar. Então, eu vou tirar a visualização aqui da nossa camada aqui de luz e vou fazer edição nessa cópia aqui, que é a nossa fotografia. Então, eu sei que essa região aqui é a mais clara da fotografia, ok? Essas aqui são as mais escuras, né? Então, o que eu vou definir aqui agora? O que eu quero destacar aqui para o observador? Logicamente, né? Eu vou querer dar um destaque maior para a flor, para essa flor aqui, com a abelha. Então, eu creio que nessa fotografia aqui, essa é a área de maior interesse. Então, é isso que você tem que fazer na sua fotografia: definir a sua área de maior interesse, a qual você quer destacar para o observador, para quem vai ver a sua fotografia. Então, no meu ponto de vista aqui, nessa minha fotografia, eu decido que essa região onde está aqui, esta flor com a abelha, é o que eu quero deixar mais evidente para o observador. Então, eu vou fazer a minha edição com base nessa região aqui, não perdendo de vista as áreas mais claras, para que eu não perca muita informação e ela se torne aí, né, artefatos, né? Não mais fotografia, não mais pixels, mas como se fossem artefatos, né? Elementos barulhentos na minha fotografia. Então tem que ter esse cuidado aí. E também aqui nas baixas luzes eu tenho que ter cuidado para que ela não se torne artefatos, elementos barulhentos na minha fotografia que vão tirar a distração das pessoas. Então olha só, eu vou começar usando aqui a minha ferramenta de contraste. Vem aqui em cores, brilho e contraste. Então, o que o contraste vai fazer? Ele vai trabalhar simultaneamente, ao mesmo tempo, nas regiões de altas luzes e de baixas luzes. Ele vai deixar o branco mais branco e ele vai deixar o preto, mais escuro. Então, aqui eu vou fazer uma alteração aqui. Ó, fiz uma alteração aqui em 13. Se eu for demais aqui, olha só. Coloquei 55. O que acontece? Perdi informação nas áreas claras aqui. E perdi muita informação. Então isso aqui se tornou um borrão sem sentido nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou então reduzir. Vou deixar aqui em 15. Então aqui eu tenho o antes e o depois. Observe que eu perdi aqui. Houve uma perda de informação aqui. Ó, o antes e o depois. Mas é algo que pode ser relevado, porque como eu decidi que a minha área de interesse é essa aqui, então é uma perda de informação aqui que pode ser relevada, ok? Então não vou mais usar o meu contraste aqui, porque senão eu vou acabar perdendo mais informação ainda das minhas áreas de altas luzes. Vou dar um OK aqui. E eu vou trabalhar agora. Eu vou trabalhar agora com a ferramenta de níveis. Por quê? A ferramenta de níveis, ela me permite fazer alterações separadamente nas áreas de baixas luzes, simbolizada por esse slide aqui, nos meio tons, nas partes mais acinzentadas e nas altas luzes, ok? Então aqui, veja bem, então já perdemos um pouco de informação aqui quando usamos o contraste. Se eu trouxer o branco dessa região aqui para cá, então veja que eu não tenho aqui uma área totalmente branca, eu tenho informação aqui ainda. Se eu trouxer esse slide para cá, eu vou tornar essa região aqui toda
branca, no branco total. Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Então, essa região aqui, final, representa o branco absoluto. Ok? Aqui é o branco absoluto. Quando eu trouxe esse slide daqui para cá, o meu branco absoluto foi deslocado daqui, dessa região, para essa região aqui. De modo que eu perdi totalmente a informação das altas luzes aqui da minha fotografia. Então, por enquanto, eu vou deixar as altas luzes aqui, o slide quietinho aqui, e vou trabalhar um pouco aqui com os meio tons. Ó, posso deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro aqui. E observe que eu ainda tenho um pouco de informação aqui, mas eu posso até reduzir um pouco. Vou deixar aqui 1.10, ok? Então temos aqui, ó, o antes e o depois, 1.10. Tem informação aí nas áreas escuras? Tenho. Tem informação aqui. Então eu posso contrastar um pouquinho mais, trazendo o meu slide preto um pouco para cá. Não muito. Vou deixar aqui 2. Então tem o antes e o depois. Então veja que aqui eu tenho a imagem agora mais contrastada, ok? Antes e o depois. Então aqui eu tenho aqui uma imagem mais contrastada e mais interessante. Então aqui agora eu vou dar um OK. Então eu creio que eu cheguei aqui agora no limite máximo de edição dessa fotografia. Porque eu não perdi tanta informação nas áreas claras, né? Temos aqui, ó, o antes e o depois. E consegui deixar a minha fotografia mais interessante. Com mais contraste. Dando mais destaque aqui ao centro, né, da fotografia. Então aqui eu tenho o antes e o depois. Aqui o depois bem mais interessante de fotografia, com mais contraste. Se você achou que ficou muito saturada, porque ao usar contraste, mexer em brilho e contraste, mexemos também na saturação da fotografia. Então, se você achar que a sua fotografia está muito saturada, com as cores muito fortes, você pode vir aqui em cores, Hue Saturation, e você pode aqui diminuir um pouquinho aqui a saturação da sua foto. Temos aqui o antes e o depois. Vou colocar -5. Antes e depois. Então eu coloquei -5 pontos aqui de saturação. Ok? Então temos aqui agora o antes e o depois, muito mais interessante, né? Com uma área aqui de altas luzes mais ou menos preservada, porque o meu foco, eu decidi não perder informação aqui no centro da minha fotografia, porque eu decidi que aqui seria minha área de interesse. Essa flor com essa abelha aqui, ok? Então assim chegamos aqui ao fim desse tutorial. Espero que você tenha compreendido aqui os conceitos que foram trazidos. Deixe seus comentários aí, dúvidas, sugestões. Inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo tutorial.